bem, o mal. São duas faces da mesma moeda. Como seres humanos, nós buscamos padrões. E é muito mais fácil a gente apontar o dedo pra uma pessoa e dizer se ela é boa ou ruim. Mas e se ela for os dois? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de analisar personagens no canal. Quando eu encontro algum personagem profundo na ficção, isso faz com que, pra mim, aquela obra vá pra outro nível. Arte de verdade. Isso vale pra herói, pra vilão e principalmente pra aqueles que são os dois em momentos diferentes da jornada. Pensa no Anakin Skywalker, aquele lá de Star Wars, não sei se você sabe. Ele começou sendo o cara da profecia, que salvaria tudo. E acabou destruindo metade do universo. E quando você assiste, você entende o motivo, o medo, o que fez ele estar ali. E aí quando chega o momento da redenção, tudo que a gente viu vira peso naquela cena final. Não é um arco fácil de escrever, mas quando é bem feito, é uma das melhores coisas que esse tipo de história consegue entregar. Pensa no Itachi, no Eren, no Omni-Man, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal. Todos esses são personagens que ficam na cabeça do público por anos e viram referência na escrita. Criam discussões sobre moralidade, personagens que são só a ponta do iceberg para questões políticas, morais e até filosóficas. Tudo isso me veio na cabeça um dia aleatório que eu tava na minha casa, mexendo no Twitter como bom vagabundo que eu sou, e me apareceu essa foto aqui. Alguém coloca, por favor, a foto certa? Valeu. Era um frame do Duas Caras na animação clássica do Batman. Pra mim, a melhor animação de herói da história. Só que colocaram um filtro por cima da foto. E aquilo me fez pensar o quanto Harvey Dent é um dos personagens mais complexos que essas obras já produziram. E ninguém fala muito disso. E essa é uma curiosidade que circula ali entre os fãs da animação desde os anos 90. É só você pegar qualquer frame que ele aparece lá na primeira aparição em 1992. Agora você pega qualquer um desses frames e inverte as cores da imagem. Nossa, fiz parecendo sabor, né? Que nojo. Quando você faz isso, aquele azul estranho acinzentado na metade do rosto dele vira da cor da pele humana. E o outro lado, o lado bonito, o lado sorridente do cavaleiro branco de Gotham fica azulado, frio e doentio. Os papéis trocam de lugar na hora. E é claro que isso pode ter acontecido sem querer, né? Pode só ser uma coincidência. Só que eu duvido. O pessoal daquela animação era obcecado por detalhes. Eu sinceramente acho muito difícil ser um acidente. Tem uma frase que um dos vilões da série, o Rupert Thorne, eu espero que eu tenha falado certo essa pronúncia, eu sempre tive muita dificuldade nela. Parece uma descrição literal desse efeito. Ele tá tentando encontrar algum podre do Harvey Dent, até que ele diz a seguinte frase: todos os homens têm algo a esconder. Quanto mais brilhante a foto, mais escuro o negativo. A própria série te entrega a chave da leitura. Com certeza isso não foi por acaso. A pergunta que o Duas Caras te força a fazer é simples e desconfortável. E se o lado que a gente conhece como certo, na verdade é o errado? A maioria das adaptações do Harvey Dent, na minha opinião, cometem o mesmo erro. Mostra ele como vítima. O cara que era bom, sofreu um acidente, ficou ruim. Pronto. O ácido fez ele virar um monstro. O Cavaleiro das Trevas do Nolan fica mais ou menos nessa, e funciona dentro do que o filme propõe. Mas essa não é a versão mais interessante do Harvey. Pra mim, é aquela versão da animação clássica, lá de 1992. É o que realmente mudou o personagem. A sacada é simples e radical. Eles perceberam que se o ácido transformou Harvey num psicopata em 1 segundo, ele é só um homem que foi desfigurado e se tornou um monstro por causa disso. Isso me parece muito raso. Para ter um peso de verdade, o mal tinha que estar lá antes, e a série criou Big Bad Harvey, uma personalidade reprimida que vivia dentro do promotor desde a infância. Um hipnoterapeuta conseguiu trazer ele à tona através de uma sessão. E o que aparece é assustador. O Harvey aparecia com hematomas e nem sabia de onde eles vinham. Ele entrava em surtos, só que ele controlava como ele conseguia. O ácido não criou um monstro, ele só abriu as portas pra ele. Porque agora o Harvey deixa de ser uma vítima do azar e ele passa a ser um cara que viveu a vida inteira fingindo ser só uma pessoa. Ou melhor, uma só pessoa. O Cavaleiro Branco de Gotham era só uma performance. E o homem dentro dele estava quebrado desde sempre. A diferença é que antes do ácido ele tinha um rosto bonito para se esconder, e o ácido só revelou a sua outra face. E aí vem um objeto que faz o Harvey ser um dos personagens mais densos da galeria de vilões do Batman. Uma moeda. Quase ninguém fala da moeda direito. Eles tratam ela como se fosse só uma marca registrada do personagem. A moeda é a tese filosófica do personagem inteiro.
inteiro condensada num objeto só. Pensa comigo, o Harvey passou a vida inteira julgando os outros. Ele era um promotor de justiça, o cara que decide quem vai pra cadeia ou quem vai pra casa. E ele sabe melhor que qualquer um que uma sentença depende muito do dia que o juiz teve, do humor da promotoria, do bairro que o réu cresceu, do advogado que ele tem condição de pagar. A justiça que o Harvey praticou por anos sempre foi arbitrária. Ele só fingia que não era. Quando ele se quebra e percebe que a moralidade inteira dele sempre foi uma performance, ele para de mentir. A moeda é só aceitação. Se o sistema sempre foi um acaso disfarçado de critério, eu vou tirar o disfarce. Eu vou jogar a moeda na sua frente e mostrar como realmente é. O cara que decidiu o destino dos outros agora deixa o destino dele pro acaso. E existe uma coerência assustadora nessa premissa. Ele é o juiz que aceitou o que o juízo realmente é. E por isso a moeda é tão perturbadora. Quando você olha pra ela achando que é só um tique de gente louca, você tá lendo errado. É o gesto de um cara que finalmente parou de mentir pra si mesmo. As adaptações do personagem oscilam entre duas leituras, e dá pra mapear a evolução. O Batman Forever, lá dos anos 90, tem uma leitura caricata dele. Vilão maluco, que ri demais, com terno bicolor brega. Não captura nada do que faz o personagem importar. O Cavaleiro das Trevas, do Nolan, resgata a dignidade do personagem. E a cena da moeda no hospital até virou referência. Mas o filme ainda fica preso na lógica do acidente. O Harvey vira o Duas Caras por causa do que aconteceu com ele. Esse filme ele é só um instrumento da história do Coringa, que corrompe até então o que era considerado uma alma só boa. E eu sei que tem toda a complexidade da história da Rachel, tudo bem, mas não é ainda, na minha opinião, a melhor adaptação que a gente já viu do Duas Caras. Tem peso, tem cena boa, mas não é o personagem completo dos quadrinhos. O Duas Caras, no Coringa 2, aquela merda de filme, apareceu de relance e ninguém deu muita bola. Até porque o filme é uma bosta. E o que sobra é o Sebastian Stan em The Batman Parte 2. Que é a continuação do filme agora que teve com Robert Pattinson. Isso, do Matt Reeves, sabe? Ele mesmo. Ainda nem estreou, nem começaram a gravar. E ainda assim a escalação mais inspirada que a DC faz, em tempos. Pensa na carreira do Sebastian Stan. O cara construiu a carreira interpretando homens divididos. Buck Barnes virou soldado invernal. Lavagem cerebral, duas identidades dentro do corpo de um homem só. Uma matando o que a outra ama. E naquele filme, A Different Man, ele faz literalmente um homem que muda de cara e fica obcecado pela versão que ele era antes. É basicamente o Duas Caras disfarçado de filme indie. A carreira do Sebastian Stan é uma série de variações sobre o mesmo tema. E esse tema é 20 anos depois exatamente o mesmo tema do Harvey Dent. O Matt Reeves não escalou um ator pelo nome ou pela popularidade. Ele escalou o ator que a vida inteira treinou pra esse papel sem nem saber. E pra quem entende como o Reeves trabalha, o universo dele, isso é um sinal que o Duas Caras vai chegar com peso. Provavelmente o melhor Harvey Dent que a gente já viu em live action. E aí dá pra fazer uma comparação que costura tudo isso. O Coringa funciona dentro do universo do Batman como um oposto polar do Duas Caras. Mas é um oposto curioso porque os dois, na verdade, compartilham da mesma tese. Tem uma graphic novel muito famosa do Alan Moore que chama A Piada Mortal, considerada uma das coisas mais importantes que já escreveram sobre o Coringa. Inclusive tem vídeo no canal, vai ver. Nela ele faz um monólogo que se tornou referência absoluta para discussões sobre o personagem, a teoria do dia ruim. A ideia é simples e violenta. A sanidade humana é frágil, basta apenas um dia ruim para reduzir o homem mais lúcido à loucura. Um dia ruim e qualquer um pode virar o que ele virou. Tem um detalhe nessa mesma história que o Coringa narra a própria origem com uma inconsistência proposital. Ele conta uma versão e depois outra ligeiramente diferente. E em algum momento ele diz algo como: se eu vou ter um passado, eu prefiro que ele seja de múltipla escolha. Ou seja, nem ele sabe o que aconteceu naquele dia ruim. E o Alan Moore, quando ele escreve assim, ele não tá sendo descuidado. Ele tá sugerindo uma coisa muito mais perturbadora. A loucura do Coringa não foi só um dia ruim. Ela já tava lá. O dia ruim só foi um gatilho que destravou ela. Igualzinho a quem? Isso mesmo, o ácido do Harvey. O caos que o Coringa virou não nasceu da queda dele no tanque químico, da mesma forma que o Harvey não virou um monstro por conta do ácido. A psicose estava esperando só uma desculpa, e quando ela chegou, ele só deixou acontecer. É por isso que esses dois personagens funcionam tão bem como uma dupla no universo do Batman. Os dois são variações da mesma pergunta: quanto da sua identidade está reprimida lá no fundo? O Coringa responde rindo, e o Duas Caras responde lançando uma moeda. A resposta dos dois é a mesma: a pessoa que você teme se tornar já tá dentro de quem você é. O dia ruim só apresenta uma a outra. A versão do Sebastian Stan, com o pouco que a gente sabe, me parece ir pra essa direção. O Reeves, ele não trabalha com uma corrupção rápida. O Batman dele é lento, gótico, psicológico. Na minha opinião, Duas Caras dele vai ser construído na mesma forma. Não acho que vai ter só uma cena de ácido seguida de um surto. A gente vai ver um homem se desfazendo aos poucos, expondo algo que já
matava dentro dele. Os animadores daquela série deixaram conscientemente ou não um lembrete nas cores do personagem. Depende de qual ângulo você olha, qualquer um dos dois lados é um monstro e qualquer um dos dois lados é o homem. A pergunta é de qual ângulo você tá olhando. Se ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, e a fronteira entre o certo e o errado é tão próxima, quem sou eu, ou você, ou sua tia fofoqueira pra dizer? Às vezes eu acho que é mais fácil só jogar a moeda. A moeda nunca mente. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Fui!